Não, vocês estão com a mania agora que tá tudo na graça. Ai, não tem problema, Jesus morreu, entregou por nós. Jesus, ele já não é mais o cordeiro, não. Ele veio como cordeiro aqui, agora ele já é o leão. Os olhos dele é como chama de fogo. Da boca dele sai uma espada afiada de 2 gumes. Tá com um cinturão de ouro, com a veste branca resplandecendo de linho fino. No manto e na coxa dele tá escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. O cabelo dele é branco, alvo como a lã, porque ele foi coroado com muitas coroas. A coroa dele é tão brilhosa, que brilha ela, tão poderosa por tudo que ele passou. A Bíblia diz que ele foi coroado com muitas coroas. E essas coroas que ele foi coroado deixam o cabelo dele branco. Mas não é branco, não é as coroas que brilha a cabeça dele, de tanto poderoso que ele é. O olho dele é como chama de fogo, você tá entendendo ou não? Ele é maravilhoso, ele veio aqui e morreu por mim, morreu por você. Mas agora você quer destruir os irmãos, quer destruir as irmãs, fica tramando, fazendo ciladinha, joguinho de Satanás? Ah, aí você passou do limite. Quem falou, quem te ensinou isso aí? Tá na doutrina isso aí? Jesus ensinou você a fazer isso aí? Jesus mandou fazer isso aí? Não, não mandou não. Então por que você entra antes, sai antes, vocês ficam nessa vagabundagem aí de vocês? Não melhora? Então tá aí. Aí você achou o quê? Que Jesus ia ficar lá olhando, Deus Pai ia ficar olhando? Deus Pai, ele é todo poderoso, ele manda também. Ou você tá achando que é só Jesus que fala? Ainda tem os 24 anciões também que dão a opinião deles lá. Ou você tá achando que é assim, bagunçado, que nem aqui? Que é essa zona? O céu, ele é organizado. E o Senhor dialoga ali, ó, com Jesus, eles conversam, os 24 anciãos também. E aí o Senhor dá o veredito do que vai fazer, o que não vai fazer. Como vai fazer, como vai deixar de fazer. E depois que ele dá a ordem está dada. Os anjos descem e tem que obedecer. E quem não obedecer, paga por isso, tá entendendo ou não? A casa rebelde paga por isso, sempre pagou por isso. Sempre pagou por isso. E agora você vai entrar, vamos entrar num texto aqui, eu quero que você acompanhe comigo. Em 2 Reis, capítulo 7, abre a sua Bíblia e acompanha comigo. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, diz assim, ó: Então Eliseu disse: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. E 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas do céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: Eis que verá com seus próprios olhos, mas não comerás. Olha isso, o que nos diz aqui a palavra de Deus, meus amados irmãos? Primeiramente eu vou fazer um momento de oração. Deus eterno, Deus glorioso, Deus majestoso, Santíssimo e poderoso Deus de Israel, vai jogando por terra agora. Manda Miguel, Senhor, meu Deus amado, que é guerra travada no céu agora, com as comitivas, Senhor, dos arcanjos, o guerreiro armado. Quebra o arco, corta a lança, corta a flecha, queima os carros do inimigo no fogo. Queima, 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 queima isso, vai perdendo as suas forças aí, tá fraquinho, né? Vai queimando, queima, 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 dá seu grito de derrota aí. Quebra os tiros, os grilhões, as correntes, os impedimentos, as falsas doutrinas, o disse-me disse, o fuxico, o buchicho, o mexerico. Vai pegando, vai. Todo mal, todo espírito maligno quer roubar essa palavra. Eu paraliso, eu amarro vocês agora. Mas vocês não vão sair assim não, vocês vão sair queimados. 12.000 vezes mais numa capacidade que vocês não podem suportar. Vai mandando fogo eterno. Queima, 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 queima isso, vai perdendo as forças. Queima, 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 queima isso, dá seu grito de derrota aí. Queima, 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 queima. Eu lanço todos vocês no abismo agora. Sai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Esse é o poder de Deus que habita dentro do verdadeiro profeta, para o nome do Senhor ser exaltado, e a glória do Senhor Jesus Cristo, a glória do Deus Pai, do Espírito de Deus, aleluia. Mas há uma comitiva de anjos e arcanjos guerreiros comigo aqui, com carros e cavalos de fogo armado. Só um desses que vem comigo passou 185.000 soldados na Síria. E a Síria sempre se levantou contra o povo de Deus, e como se levanta até hoje. Você acha a Bíblia antigamente era assim e agora mudou? Olha lá os filisteus lá dando de louco lá.
matando o povo de Israel lá, estrupando as crianças, fazendo as mesmas coisas que eles faziam no passado. Quem disse que o mundo mudou? O mundo não mudou, não. A tecnologia se expandiu e avançou, mas o ser humano sempre foi ser humano. A maldade sempre existiu na Terra, o ser humano sempre foi inteligente, desde lá pra cá. Inclusive as pirâmides do Egito lá, como é que os irmãos cortou aquilo lá? Até hoje a gente não sabe como é que foi aquilo aí. Então os irmãos eram idiota naquela época, eram imbecil? Claro que não, era inteligente também. E a gente é inteligente também. O ser humano Deus criou assim, ó, inteligível, capacitado, somos imagem e semelhança de Deus. Mas o que nos diz aqui, meus amados irmãos, a palavra de Deus? Eliseu está aqui em Dotã com os amados irmãos, e ali o exército da Síria tinha cercado Samaria e queria invadir a cidade, porque é sempre assim, um reino sempre quer tomar outro reino para ter mais poder e ter mais riqueza. O ser humano às vezes ele não se contenta com o que ele tem. Às vezes o ser humano ele fica de olho grande naquilo que é do outro. Felizmente é assim. Aí um reinado vem tomar o reinado do outro. Aí um quer tirar aquilo que é do outro. O diabo é ceboso. E ele estava lá em Dotã, né? E aí ele já estava na casa dele. E antes de começar essa parte desse texto aqui, um pouquinho antes, se você for no versículo 6, você vai ver que Geazi acorda de madrugada e o profeta Eliseu estava descansando. E aí quando Geazi abre a janela, ele olha e vê um exército muito grande ali querendo buscar Eliseu. E por que estava atrás do profeta? Porque ele era profeta. Porque o Espírito de Deus habitava dentro dele, o próprio Deus habitava dentro dele, e a intimidade dele com Deus é tanta que Deus conversa com ele. E aí o que acontecia? Quando o rei da Síria, que tinha cercado Samaria, armava as emboscadas para o rei de Israel, o profeta chegava, você não vai por aquele caminho lá não. Deus dando um livramento para o rei. Deus avisando, não vai por ali não vai por ali, porque o rei lá armou cilada, emboscada para você. E aí ele não ia. E aí às vezes mandava uns espião lá pra ver, lá quando ia ver tinha realmente lá o rei tava com as emboscadas lá pra poder pegar o rei de Israel. E nunca dava certo. E aí o rei ficava maluco, por quê? Porque ele não falava pra ninguém isso, ele pensava na mente dele, não contava pra ninguém, porque ele não podia confiar em ninguém. Com medo justamente disso. E aí quando chegava de manhã ele pegava o pessoal, pegava o exército dele, o capitão, e já ia fazer o trabalho já, pra armar a emboscada. Então era coisa de última hora assim em cima. Só que ele falava, mas o que tá acontecendo? Tem algum cagueta aqui, tem algum X9 aqui, porque não é possível que toda vez que a gente arma a cilada a gente não consegue pegar ele. O que acontece? É porque assim, aquele que Deus guarda, ninguém consegue tocar não, irmão. Por isso que a Bíblia diz, se o vigia não te guardar, em vão vigia o sentinela. Se o nosso Deus não me guardar, não te guardar, ninguém consegue, não tem mais jeito para você, não tem mais jeito para ninguém. É Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que nos guarda na palma da mão dele assim, ó. E aí ninguém toca, não enxerga. Pode passar na frente dos inimigos assim, ó, armado de tudo, e você passa na frente dos inimigos ali, eles passam e olham pra cara deles ainda, eles nem te vê passar. Você vai embora. Tá entendendo como é que é? Deus cuida, Deus livra, Deus guarda. E ali Deus dava o livramento ali pro rei. Que o rei tinha feito o quê? Não tinha feito nada, ele estava na universidade, mas o rei da Síria tramando com a pilantragem lá. Então é sempre assim, aquele que trama contra o povo de Deus, depois ele se desgraça na vida, ele perde dinheiro, perde riqueza, perde poder, perde muito. Mexer com o povo de Deus é assinar uma sentença de morte, de desgraça e de derrota na vida. Isso só uma ovelhinha só mexer ali, ó. Imagina mexer com os chefes da guarda do Senhor, mexer com os capitães da guarda do Senhor, mexer ali com o profeta do Senhor. Vixe! É problema sério e não consegue arrumar nada. Não consegue vencer essa classificação que Deus levantou na terra. É Deus que levantou. Não é você que levanta, não é o homem que levanta. Quem levanta é Deus. Deus levantou. Se é um levantado por Deus, se for um levantado pelo homem aí, coitado, tá perdido esse daí. Agora se for um levantado por Deus mesmo, não adianta tramar não. Pode vir o mundo inteiro que se arrebenta. E ali o rei falou, o que está acontecendo? Tem um cagueta aqui que toda vez que a gente arma a emboscada não dá certo, por quê? Tem alguém caguetando a gente aqui. Aí o soldado falou, não, rei, não é isso não, é que tem um profeta lá, em Samaria lá, e ele entrega tudo. Ele tá onde? Ele falou, não, ele tá lá em Dotã. Aí o rei falou, não, então vai lá buscar ele lá, a gente vai prender ele ali. Vamos prender ele aqui. Ou seja, o profeta ele paga preço na terra, ele é perseguido. Só por ele ser profeta ele já é perseguido.
É por isso que eu não tô nem aí, tá entendendo como é que é?